Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, seja bem-vindo a mais um Café com Fé. Hoje vamos ouvir uma musiquinha aqui para conhecer uma pessoa muito querida que vai falar sobre um tema bem divertido, que é literatura. Era uma vez o dia que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Pois é, era uma vez e estamos aqui com a nossa querida Cláudia do Amaral, fazendo uma tarde bonita para falarmos sobre literatura e como ela está presente no nosso dia a dia. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, padre. Tudo bom? Que bom recebê-lo na minha casa. Seja muito obrigado, lhe agradeço. Seja bem-vindo também ao nosso programa Café com Fé. Hoje vamos falar um pouquinho sobre literatura. Isso, exatamente. E antes de a gente falar para os nossos espectadores, né, eu queria apresentar você, queria falar um pouquinho sobre quem é você. Pode falar para a gente? Posso, né? Sou a Cláudia, sou professora de literatura e eu tenho a alegria, digamos assim, de trabalhar com um público bem distinto. Como o padre sabe, eu dou aula para adolescentes em fase pré-vestibular. Dou aula também para os nossos seminaristas da Diocese de Campo Limpo. E tem um outro trabalho que é assim um tesouro no meu coração. Eu dou aula para a terceira idade, isso mesmo. Senhoras, né, 70 anos ou mais, que ainda se dedicam ao estudo da literatura, né? Estudar, ter a literatura como entretenimento, ter a literatura como um ponto de discussão, de debate em suas vidas, e também para o amadurecimento, e elas produzem muitos textos, né? Textos Hoje a gente que são uma retomada da vida um pouquinho, delas. né, sobre isso. E a gente começa com essa música aqui da Carol Smith, que você já conhece, já fez sucesso. Pois é, quem Começando, não conhece? Era uma vez. Dá pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Lembra dessa parte? Bastava um colo, um carinho, o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. Essa música a gente conheceu, né? Eu acho que você, Sim. como eu também ouvimos aí, eu gosto muito, acho que você também. Sim. Nós temos esse gosto em comum. E ela começa com uma frase muito peculiar, muito característica, muito marcante. Isso, o refrão. O refrão é muito marcante. Acho que todo o Brasil, né, cantou no ano passado esse refrão. Então, antes de falar do refrão, eu queria falar do começo da música. Era uma vez. Era uma vez. Era uma vez. Toda a história começa com Era O uma conto vez. começa com Era uma vez. Era uma vez. Você, como falou, né, já do seu trabalho, você dá aula para adolescentes, dá aula para os nossos seminaristas, dá aula para as senhoras. Quando a gente escuta esse Era uma vez, você tem alguma mensagem, você sente alguma coisa por detrás dele, uma força que sai dessa frase? Esse é o princípio da narrativa, né? Esse é o tom de qualquer narrativa. Assim como as narrativas bíblicas, né? Quando Jesus, por exemplo, era uma espécie de Era uma vez, quando ele sentava a multidão para passar seus ensinamentos, né? Toda a história começa com Era uma vez. Mesmo que o texto não comece com Era uma vez, esse Era uma vez fica um pressuposto, né? É um ponto ali para situar a gente no tempo, no espaço de uma narrativa. Tudo é uma narrativa, né?
Esse café hoje é uma narrativa. Se a gente fosse contar, por exemplo, como você conheceu, né, a fé, você conheceu a Deus. Sim. Você começaria com Era uma vez? Era uma vez. Era uma vez uma garotinha. Essa frase, ela tem um poder, ela traz pra gente, né, sobretudo o início de uma, como você falou, de uma narrativa, mas de uma história que para todo começo, para toda história que tem uma vivência, ela deve ter tido um começo. Bom, para quem não sabe também, a Claudinha é minha madrinha, então ela me acompanha desde quando eu ainda era seminarista, então era uma vez um seminarista e que fez um trabalho, né, na faculdade sobre teologia e literatura. E era uma vez também uma pessoa que, me conhecendo como seminarista, teve essa alegria também de partilhar dessa história de vida. E hoje é um padre com 6 anos de ministério aqui na paróquia de Santa Paulina. Tem a alegria de ter aqui morando bem pertinho, aliás, isso, literalmente dentro do território paroquial. Sou sua paroquiana. Minha paroquiana e madrinha e amiga também. E então a gente gostaria de trabalhar um pouquinho, de falar um pouquinho sobre esse tema. Bom, a gente começou com essa música para você olhar um pouquinho como é que a gente tem a presença da literatura na nossa vida. Como que a gente está envolto de literatura. Tudo ou é prosa ou é poesia. Ou é poesia. Então, vamos ver o que essa música ela vai falar pra gente. A gente quer crescer. E quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer. E quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Essa parte dessa música é uma parte que fiquei bastante surpreso, né? Você falou para mim agora há pouco também, quando a gente estava começando, que essa parte aqui é a referência a uma autora brasileira. Vamos falar disso então, né? Essa música é conhecida em todo o Brasil, essa música cantada em todas as partes, por jovens, por adultos, por crianças. É uma música que de verdade mexe com a nossa sensibilidade, mexe um pouco com o nosso era uma vez, quando éramos crianças e tudo mais. Só que essa frase refrão, né, que quando a gente quer crescer, quando a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Essa frase, né, esse refrão, ele é de uma grande escritora da nossa literatura, Clarice Lispector. Clarice Lispector, então, que trabalhava o intimismo, que trabalhava suas personagens, né, as emoções das suas personagens por dentro, vamos dizer assim. O que elas pensavam, o que elas sentiam. Quando você lê um romance de Clarice Lispector, você está lendo, sobretudo, né, o olhar da pessoa, o olhar da personagem para os seus sentimentos, para a sua vida. E esse trecho, então, foi, né, tirado. É uma paráfrase? É uma intertextualidade mesmo, uma alusão literal àquilo que ela disse, né? A gente chama de alusão. Bacana. Eu nunca que imaginei que Clarice Lispector estivesse aí. Como a gente vê aí Clarice Lispector presente nas frases de status do povo aí de todos os dias no WhatsApp, as frases também do povo no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Quando a gente quer ter dar uma entonação, pegar um pouquinho um pensamento mais forte, a gente pega sempre de alguma pessoa, um autor, um pensador, algum nome conhecido. Clarice, ela é muito citada. Sim. E eu nem imaginava que essa música, por exemplo, tivesse essa alusão a Clarice. Fico feliz. Muitas vezes, nós todos, né, nos apropriamos, lemos textos, né, da boa literatura brasileira, da grande literatura brasileira, sem saber, né? Agora, eu acho que é algo muito positivo das mídias, da tecnologia, né? Todas as pessoas podem ter acesso, né? Eu tive uma infância muito simples, uma adolescência muito difícil. Eu sou do Campo Limpo, né? Na verdade, eu nasci no Ipiranga, mas sempre morei no Campo Limpo. E tem um fato da minha vida muito interessante.
quando eu nem imaginava ser professora de literatura. Cheguei em casa, na hora do almoço, sabe, padre? E minha mãe tinha feito meu prato preferido. Sabe qual é? Não. Arroz com batata frita. Nossa. Só, mais nada. E ela fez aquele prato de arroz com batata frita. Eu peguei o prato e fui assistir o Jornal Hoje, que passa até hoje, né? Fui assistir, parece brincadeira, mas o Jornal Hoje passa até hoje. Fui assistir o Jornal Hoje, comer minhas batatinhas com arroz e foi anunciada a morte de Carlos Drummond de Andrade, grande poeta, que faleceu em 1987. Eu estava no ensino médio, no 3º ano do ensino médio. Eu nascendo. E você nascendo, olha só. Eu estava terminando o ensino médio, o padre nascendo. E eu chorava copiosamente, porque eu estava estudando justamente a obra desse poeta, né, no ensino médio. E eu comecei a chorar e minha mãe ficou muito brava. Por que isso que aconteceu? Não, mãe, não aconteceu nada. Por que você está chorando, menina? Ai, porque morreu o Carlos Drummond de Andrade. Quem é esse, minha filha? Né? Então, só para vocês também perceberem que os meus pais, eles tiveram um ensino fundamental básico e eu chorando por conta de literatura. Eu digo para os meus alunos hoje que eu chorei porque eu sabia que eu ia ter que ensinar literatura para muita gente que não ia dar atenção e eles dão risada. Mas Carlos Drummond de Andrade é um grande poeta, sobretudo porque mergulha no existencial, mergulha na arte humana, na vida das pessoas. E, sobretudo, porque ele viveu um momento exatamente parecido. Você lembra quantos anos você tinha, não? 16. 16 anos. Quem que hoje, com 16 anos, tem essa sensibilidade de chorar a morte de um poeta, né? Pois é. Tem muita gente. Certamente você tem alunos. Sim, maravilhosos. Que tem essa sensibilidade com a literatura, com a poesia, que escreve, talvez, até que, né, que compõe. Mas é necessário de ter essa sensibilidade para perceber o... Se vocês pesquisarem os textos, procurarem textos de Carlos Drummond de Andrade, não precisa ler um livro inteiro, gente. Alguns trechos, vocês vão perceber que esse momento difícil que nós estamos vivendo, né, isolados, crise política, crise social, crise econômica, crise existencial, crise de valores, é exatamente o que Carlos Drummond passava, né, dos anos 30 até os anos 80, quando ele publicou, mas sobretudo no início da sua arte literária, ele viveu momentos muito conturbados. Depressão na Bolsa de Nova York, crises no mundo inteiro. Guerra também, a primeira e a Segunda Guerra, então ele escreve entre as guerras e depois das guerras, e ele vive uma desolação total, uma descrença no ser humano, uma descrença no mundo, uma descrença nos valores e, sobretudo, uma falta de esperança no porvir. Ele tem grandes obras que falam disso. E que, se você lê nesse momento, você realmente capta tudo aquilo que ele sentiu, tudo aquilo que ele viveu, que é muito parecido com o que nós estamos passando. Incertezas, dúvidas. É de Drummond que ele fala, né? No meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do nosso caminho tem uma pandemia. Olha, você falou de Clarice, né? Falou de Carlos Drummond. Todos esses nomes aí já conhecidos, né? Eu acho que quando eu falei do meu trabalho aí, quando eu fiz lá na graduação, né, em 2012 ainda né, já faz tanto tempo, eu peguei um outro autor brasileiro também que eu tenho muito carinho, eu gosto muito, que é Machado de Assis. Machado de Assis era negro, né? Era um escritor também, teve as suas dificuldades, mas teve uma grande amada que acompanhou ele, né? Acho que era a Carolina, né, a esposa? Isso. Carolina, né, que acompanha ele durante a sua vida. E no final, né, ele já tuberculoso ele estava meio adoentado, e sim, ele deixou um legado um pouquinho antes ainda da sua morte, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico estas memórias póstumas. Eu lembro até hoje a dedicatória do livro. O final também livro. É incrível. O final do livro, né, ele vai fazer essa ponta com isso. Mas essa dedicatória... Não tive filhos, não transmiti a ninguém o legado da nossa miséria. A gente, quando vê esse primeiro ponto tão trágico, né, tão tétrico, e aí para terminar justamente que não teve filhos, não transmitiu a ninguém o legado da miséria humana, eu me sinto com aquele Brás Cubas tão bem retratado por Machado de Assis, um Brasil que muitas das vezes tem essa dificuldade, e sobretudo, por exemplo, no nosso dia de hoje,
tem essa dificuldade de saber que um filho hoje, para ter um futuro, o pai ele pode educar, o pai pode ensinar, mas não é garantido. Ninguém que nasceu em berço de ouro, a menos que nasceu em berço de ouro, e olha lá que nem quem nasceu, tem um futuro garantido. E acho que a primeira também dificuldade que a gente pode identificar aí é essa morte, né? Quantas pessoas já não morreram aí fruto de uma pandemia? Sim. E quantas pessoas estão até mesmo mortas vivas? Sim. Você, Claudinha, como professora, como conhecedora maior aí de Machado, tem um olhar, como que a literatura traz para vocês a figura de Machado? Antes de falar, acho que da figura de Machado propriamente, né? Eu queria deixar para quem vai nos ouvir que a literatura ela não seleciona, né? Não é verdade que ela seja para uma classe de elite. Não é verdade. Tanto é que nós comentamos a música aqui e todo o Brasil cantou. Não é verdade que a literatura seja para alguns. Não é verdade que Machado não possa ser lido por muitos. E deve ser lido, né? Eu sei que muitos vão falar, eu não tenho paciência, eu não entendo o texto, né? Mas aqui eu deixo também uma reflexão a respeito do valor dos textos que nós já lemos, né? Nós lemos os textos bíblicos, que não são simples, não são, né? Podem ser... A Bíblia, que é o livro mais lido no mundo, né? Só perde para Dom Quixote, né? O livro mais lido do mundo, é o livro que nós lemos nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Muitos leem todos os dias, né? E ali nós temos todos os gêneros textuais dentro da Bíblia, que é uma grande enciclopédia de outros livros. Então, não é verdade que a literatura seja só para alguns. A literatura é para todo mundo, né? Como eu disse agora há pouco, as senhoras que eu dou aula estudam literatura até hoje, gostam e têm aquilo como, de verdade, não só como entretenimento, mas como uma oportunidade de crescimento. Porque a grande literatura toca nas grandes questões humanas, como o senhor falava agora há pouco sobre Machado de Assis, né? Quando ele fala, eu deixo para os vermes a carne do meu cadáver, ele está fazendo ali um discurso irônico, querendo dizer, olha, todo mundo que eu conheci, ninguém vale nada, né? O realismo é um movimento literário que traz isso à tona. As pessoas que eu conheci não valem nada, então eu deixo para o verme, né? Saio da vida com um bônus, não tive filhos. Quando ele fala isso, ele está também trazendo uma reflexão para quem lê. Olha, você que teve filhos, eu não tive e saio com um bônus, mas você que tem filhos, né? Qual é o legado que você vai deixar? É um legado de miséria, né? Então é um discurso também que conversa com o nosso discurso judaico-cristão, né? De ser o bem, de fazer o bem e de, entre aspas, combater aquilo que não é bom, aquilo que é mal. Nossa, você falou discurso judaico-cristão, agora fica até confuso, né? O que é esse discurso? O que seria esse discurso judaico-cristão? Esse discurso judaico-cristão, apesar de ter um nome assim, que talvez deixe as pessoas confusas, é algo muito simples. Por quê? Né? Todos nós, mesmo que a pessoa não seja cristã e não seja judeu, né, ela conhece o Pentateuco. Ela conhece porque isso está nas entrelinhas, né, da vida. A luta bem e mal. Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso. Ele é comum às duas, as grandes religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo, né? Por que a gente exclui as orientais? Porque as orientais têm um outro jeito de ver o mundo, um outro jeito de ver as coisas, chamado também Yin e Yang, né? Onde o mal e o bem não são oponentes, mas eles se complementam, né? Então é uma outra filosofia de vida. O nosso mundo ocidental, né, está mergulhado num discurso que a gente vai chamar de judaico-cristão. Ou seja, quando a gente liga a TV e a gente vê o âncora do jornal, padre, dizendo assim, isso não pode acabar, isso não pode continuar, isso tem que ser combatido, né? O mal está entrando dentro da nossa sociedade, dentro da família. Quando ele fala isso, já é um discurso judaico-cristão impregnado ali, né? Que existe o bem e que existe o mal, que é o oponente. Esse discurso costura, permeia todos os textos que nós lemos. A maioria dos textos, quiçá todos os textos produzidos no Ocidente. Então, essa parte que está aí, né, envolta, tanto
ou é certo ou errado. Tem um povo às vezes pergunta na igreja, né? Ai, padre, na liturgia, pode isso, não pode aquilo? Padre, é certo ou errado? E tal coisa, é pecado, não é pecado? Isso tudo está envolto aí, como a Claudinha disse, dessa mentalidade judaico-cristã, daquilo que foi ensinado desde Moisés, acho que antes até de Abraão, Sim, que está ali sempre. contido na Torá, que é o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, que formou a moral judaica, a moral dos judeus, dos primeiros, né, que foram que nos antecederam na fé, e depois passou também para o cristianismo, que foi o que basicamente fundou a nossa civilização ocidental. Inclusive nós fomos frutos disso, somos colonizados por portugueses, a América, Exatamente. de um modo geral, a América do Sul, né, por também espanhóis. Então ali a gente vê essa mentalidade que chegou até nós de diversas maneiras, inclusive na literatura. A gente citou aqui Clarice, citamos aqui Carlos, falei de Machado. Só para puxar um ganchinho aqui, eu quando peguei o trabalho, né, de Machado de Assis, meu trabalho na teologia, a minha ideia era propor um diálogo entre teologia e a literatura. E a literatura. E aí eu tive um grande orientador, que é o Padre Antônio Manzato, Sim, que eu tenho muito carinho, que eu admiro muito também. você conhece. Manzato, ele então pegou aqui, falou: Renato, é o seguinte, o que você precisa de colocar no texto, no seu trabalho, é como os dois um está acima do outro, não se superam, um é superior ao outro, mas como eles dialogam, qual é o ponto em comum? E o ponto em comum, tanto de um texto literário quanto da reflexão, do pensamento teológico, é justamente você falar sobre a humanidade, sobre o humano. Quem é humano por excelência? Que casou a divindade à humanidade, que juntou a humanidade e a divindade. Sabe quem é? Quem? Sabe quem é quem nos assiste? Jesus Cristo. Então, a nossa... muita gente às vezes assiste, né, alguns filmes, aí, por exemplo, Senhor dos Anéis, Sim. Crônicas de Nárnia, Sobretudo as Crônicas de Nárnia. que tem Toda um intertextual. fundo ali, a gente já sabe que o autor, aliás, os autores, são autores cristãos, um protestante, outro católico, mas ali a gente vê, de fato, um pano de fundo religioso. Mas não só. Drummond, se a gente pegar, Machado, se a gente pegar, Clarice, se a gente Padre, pegar... sabe quem faz uma intertextualidade incrível? Que faz de verdade a alma crescer? Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Já ouviram falar de Guimarães Rosa? Sim, Gente? Grande Sertão Veredas, Corpo de Baile. Eu li Sagarana pro vestibular. Sagarana. Eu acho que fica muito marcada essa ideia que a gente lê pro vestibular, que a gente lê porque a professora de literatura vai cobrar uma prova. Mas eu percebo o quanto, né, os alunos, depois de formados, depois que passaram por essa fase de vestibular, de faca no pescoço, né, de intimidação, você tem que ler, eu percebo o quanto eles crescem, né, e vêm fazer perguntas incríveis quando vão ler o texto depois de formados, né, e até em suas profissões. O padre usa literatura, o padre deve usar literatura, né, falo isso muito para os nossos seminaristas. Deve trazer textos dentro das homilias, trechos de texto. O Padre César faz isso muito bem. Os padres legionários de Cristo já estudam isso. Os nossos seminaristas também tentam introduzir essa ideia, né? Porque era uma vez, é aquela história que entra ali, né? Porque o texto literário, ele se apropria do discurso judaico-cristão, como eu falei agora. Ele se apropria para te levar a essa reflexão. E uma coisa muito interessante aqui, padre, os meus alunos do ensino médio, quando são evangélicos ou católicos praticantes, entendem muito bem o texto literário. Por quê? Né? Justamente porque podem ler o que está por trás desse discurso. Podem perceber o discurso judaico-cristão ali, pode perceber no entretexto, né, entre os textos ali, as suas referências. Por exemplo, a música de Legião Urbana, que na minha geração, e se tiver alguém da minha idade ouvindo, vai se lembrar bem, a música Monte Castelo, né? Monte Castelo. Quando né? eu ouvi Monte Castelo a primeira vez, eu não conhecia Camões, né? Mas eu conhecia Coríntios 13.
né? Eu falei, gente, que é o texto da igreja, né? Naquela época eu não falava, não achava. Não era da Bíblia, tudo Não era, da igreja. O que aquele texto da igreja está fazendo a música do Legião Urbana? Né, padre? Lembra dessa Sim, música? claro. Tem tantos outros também aí de Legião que fazem referência a fatos, né? Ou bíblicos ou até mesmo da igreja, né? Sim. Não sei. Será que eles lembram essa música? Lembro. Monte Castelo? Eu acho que essa a gente Ainda que eu falasse a língua dos homens. Acho que a gente pode deixar essa música aí para o nosso próximo Café com Fé. Sim. Hoje, acho que para a gente encerrar aqui, já está quase já indo para Sério? meia A gente já hora. falou tudo isso? Falamos. Nossa. Deu para a gente sentir um pouquinho como que a literatura faz parte do nosso dia a dia, né, minha gente? E a ideia justamente é essa, é desmistificar essa história de que literatura é só o necessário para eu ir para o vestibular, para eu fazer alguma coisa, ou para gente desocupada que não tem mais o que Poxa fazer. vida. Nós temos um mundo inteiro que de fato é pautado aí por palavras. Sim, a palavra, sim. ela A constrói, força da palavra. ela cria, a palavra ela expressa. Por isso é necessário, tão necessário a gente traduzir em palavras, né? Sim. Claudinha, muito obrigado. Eu é que agradeço essa oportunidade e me coloco a serviço da paróquia. Obrigado. E a gente vai deixar aqui, então, uma bênção especial para quem nos acompanha, convidando você para o nosso próximo Café com Fé. Acho que vai dar certo se a gente fizer também mais um sobre Sim. teologia, ou melhor, sobre literatura, e a gente pegar também o Se as texto. pessoas gostarem. Deixa os comentários aí, por gentileza, se você gostar. Algum tema que vocês queiram ou um tema abordar. também. Faz dá o joinha também e também se inscreva no nosso canal se caso você ainda não é inscrito. Ativa o sininho, eu já estou me sentindo youtuber próprio, e compartilhe com seus amigos também. Posso terminar com uma estrofe de Drummond? Pode, claro. O amor é grande e cabe nessa janela sobre o mar. O amor é grande, cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Muito bom. Então, Deus abençoe vocês. Um grande abraço, um beijo virtual também para vocês. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.